Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 10 de abril, sexta-feira, com meu amigo aqui, João Meneghelli, para a gente passar pelas principais notícias da semana e, obviamente, o noticiário é dominado novamente pelas atualizações aqui da guerra, né, entre o conflito entre Estados Unidos e Irã. Mas a gente teve alguns dados de inflação que é importante a gente mencionar, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Começando pelos Estados Unidos, a gente teve a divulgação de dois dados de inflação consumidor, tá? É o CPI e o PCI. O PCI é o principal que o Banco Central americano olha para poder tomar as decisões de juros, só que o PCL veio o dado de fevereiro, ou seja, o período anterior à guerra, e esse número não reflete as consequências aqui da alta do petróleo. A inflação lá de fevereiro subiu 0,4%, o número analisado foi para 2,8%. A notícia ruim para o Fed porque, mesmo sem os efeitos da guerra, a inflação se mantém estável em patamares elevados. A meta de inflação do Fed é 2%, e o número está lá na casa dos 2,8% há algum tempo. Já o CPI, ele sim é o número fechado no mês de março e já reflete efeitos da guerra. A gente também teve uma notícia ruim, né, no mês de março. A inflação americana subiu 0,9%, chegou no patamar de 3,7% anualizado, e, ou seja, se você usar isso como proxy, a gente vai ver o PCE do mês que vem, né, o PCI, que será divulgado no mês que vem a respeito de março, também aí lambendo as casas dos 4%. Essa é uma péssima notícia para o Banco Central americano no combate à inflação. Lembrando que a gente entrou no ano com a expectativa do Fed cortar os juros mais duas vezes, e agora as apostas de cortes ao longo do ano, obviamente, diminuíram bastante, são praticamente zeradas, tá? Passando aqui pelo Brasil, a gente também teve um número de IPCA ruim, tá? O IPCA aqui no Brasil reflete sim o mês de março. O IPCA de março veio com uma alta mensal de 0,88, a expectativa era 0,77, e a gente acumula uma alta aí nos últimos 12 meses na casa dos 4,18%. É uma inflação alta, é uma inflação acima da meta, também é notícia ruim para o Banco Central. Esse número aqui já incorpora números aqui, principalmente na parte de transporte, né, onde você tem um impacto de combustível muito maior, essa realidade de um petróleo um pouquinho mais alto. Lembrando que aqui no Brasil a transmissão desse preço é mais lenta do que nos Estados Unidos, então a gente também tem a expectativa de os números seguintes, né, virem mais altos, reflexo desse petróleo mais alto. A boa notícia é que durante a semana a gente teve desenvolvimentos bastante positivos em relação ao conflito entre Estados Unidos e Irã. Foi anunciado um cessar-fogo e, consequentemente, liberação do Estreito de Hormuz para passagem de novos navios. Após o anúncio, óbvio, o João vai tratar isso, o mercado se animou bastante, e na sequência dele a gente teve vários episódios que vão na contramão, né? O Israel continua atacando o sul do Líbano, Irã impõe o encerramento desses ataques de Israel ao Líbano como uma condicionante para o cessar-fogo se manter de pé. A gente teve vários episódios, né, de ataques ali, ataques aqui, isolados. Eles devem continuar, e é uma paz frágil, mas é uma sinalização para o mundo inteiro de que as partes realmente estão sentadas e dispostas a achar uma solução diplomática para o fim do conflito, e isso foi a principal notícia da semana e deu tom para os mercados, não foi, João? Exatamente. Esse anúncio ele foi feito na terça-feira à noite, muito perto do deadline que o próprio Trump havia imposto. Então os mercados eles começaram a reagir a isso de maneira mais contundente na quarta-feira, e todos os mercados globalmente começaram um dia com uma alta muito forte. A gente encaminha aqui para o encerramento da semana com os principais índices americanos subindo mais de 3,5%, o S&P subindo 3,5% e a Nasdaq subindo mais ainda, quase 4,5%. Ainda não chegamos nos níveis pré-guerra, mas estamos já quase lá com essas 2 semanas de alta. Um outro movimento muito importante no mercado dessa semana foi o enfraquecimento do dólar. O DXY caindo 1,5% na semana, também revertendo um pouco da alta que a gente acompanhou, essa escalada durante o período de guerra. Além disso, a gente teve uma performance muito contundente do petróleo, perdendo a casa dos $100, claro que com muita volatilidade nessas idas e vindas, mas a gente vem encaminhando a semana aqui para uma queda de pouco mais de 15%, e o petróleo se estabilizando entre a casa de 94, 95 dólares o barril. Vale ressaltar também aqui a performance das bolsas europeias, uma economia que está mais próxima e mais diretamente ligada aos efeitos diretos da guerra. As bolsas em média lá sobem um pouco mais de 5% nessa semana. Aqui no Brasil, também foi mais uma semana de alta, mais uma semana positiva para todos os ativos de risco.
O Ibovespa encerra a semana com uma alta de um pouco mais de 4%, tangenciando aí os 196 mil pontos, quase 200 mil pontos já. Destaque aqui, dentro da performance do índice, para os bancos, o IFNC subindo um pouco mais de 6% na semana, e para as utilities também subindo bastante, mais de 7% na semana. Nessa semana, além do fluxo forte, também vimos as small caps acompanhando a performance do índice de maneira geral, com uma performance de pouco mais de 4%. Cabe o destaque aqui também para a nossa curva de juros, cedendo um pouco do movimento muito forte que a gente viu de abertura nas últimas semanas, tanto na ponta curta e com fechamento mais contundente ainda na ponta longa. E acho que o grande destaque para a semana que está todo mundo olhando aqui em relação à performance interna do mercado é o dólar, que acompanha a tendência global de enfraquecimento, encerrando a semana muito perto da casa dos R$5, um patamar que a gente não via já desde 2024, né? Para a semana que vem, o mercado ainda vai continuar a entender os efeitos dessa guerra, sobretudo depois de um final de semana que vão ter muitas negociações, né? Exatamente. No final das contas, dado econômico na semana que vem, a gente tem uma agenda bastante vazia, os poucos dados que serão divulgados têm pouco peso, principalmente quando o mercado vai continuar de olho na evolução do conflito, na evolução das negociações, e a gente trará novamente para vocês aqui a atualização na sexta que vem, como de praxe. A gente deseja a todos um bom final de semana e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até semana que vem.